fazer a avaliação, então, eu vou ter que fazer primeiro um diagnóstico, porque quando eu quero fechar, eu não quero só questão estética, eu quero diminuir o risco de infecção, eu quero trazer a funcionalidade daquela região para o meu paciente, certo? Então, eu tenho que saber se é uma lesão de alto ou baixo risco para infecção, tá? Avaliar se tem risco de demorar a cicatrização ou não, ok? Avaliar se tem alguma lesão neuromuscular, tendinha, sempre avaliação conjunta com o especialista. E aí, como que eu falo que é uma lesão com alto risco de infecção? Aquelas lesões que tem corpo estranho retido, isso vai ter um risco muito alto de infectar aquela ferida. E aí, vou falar para vocês as indicações de quando fazer antibiótico profilático ou não, beleza? Uma contaminação grosseira, por exemplo, com asfalto, com terra, com água suja, né, contaminada. O paciente demorou muito a procurar assistência. Eu vi muita divergência de literatura. Essa aula é uma das aulas que me dá muito trabalho para fazer, porque eu não encontrei um material muito legal, ou dois materiais muito legais. Então, eu encontrei vários materiais com vários pontos em que eu achei interessante para trazer. Então, eu fiz igual o Jack Stripador. Eu fui pegando partes, então eu achei bastante divergência de literatura. Tá lá os documentos todos para vocês no Telegram, tá? Em geral, 6 horas é o tempo considerado seguro para você fechar uma ferida em relação à infecção, tá? Mas quando você tem, por exemplo, lesões crâniofaciais, que é uma área muito vascularizada, como chega sangue facilmente, se tiver uma bactéria ali, chegar as células do sistema imunológico e vão conseguir combater aquela infecção. Então, tem literatura que fala que você pode esperar até 24 horas. Então, chega para você um paciente com 20 horas de uma lesão corte-contusa na testa, por exemplo, na fronte, você pode ainda suturar, você tem respaldo na literatura, tá? Outros locais falam 18 horas, ok? Mas, assim, o unânime de segurança 100% são 6 horas, tá? Lesões mais profundas têm mais risco de estar infectadas, lesões que foram por vidro, gelo, mordedura, lesões grandes, maiores de 5 centímetros, lesões que teve perda tecidual, que são muito irregulares, teve lesão contusa associada, igual aquela mão que eu mostrei para vocês, toda ali aberta, aquela borda vai ser muito difícil de você fechar, tem fratura exposta, isso também predispõe à infecção, ok? Lesões de baixo risco para infecção são lesões menores que 5 centímetros, lesões cortantes, lesões que foram limpas ali. Em geral, é a maioria para nós, né? São lesões mais tranquilas, ok? Aí tem as mordeduras, né? E, cara, me lembro, eu já recém-formado também é um caos, né, gente? E aí, a gente, no plantão de madrugada na policlínica, a gente dividia horário e aí acabava que a gente atendia criança e adulto também. Eu gostava só de criança, mas também atendia alguns adultos. Chegou um cara bêbado que tinha chegado em casa, bêbado, brigou com a mulher pegou uma faca e a mulher taiou ele inteiro, tá? Então, eu fiquei, acho que das 4 da manhã até 6h30, suturando o cara. E tinha várias lesões, várias, todas superficiais, não tinha sangramento importante, nada, mas assim, eram muitas lesões nas mãos, nos braços, no dorso. Então, eu fiquei lá, eu fiz um intensivão de sutura para recém-formado, que foi uma. Ele estava meio sedadão, assim, né? Já estava meio bêbado lá, então deu tudo certo, tá? Pode acontecer também, tá bom? Outra situação que pode predispor a um má desfecho para sua ferida e aumentar o risco de infecção e pior na cicatrização. Pacientes diabéticos, obesos, tem alguma doença arterial periférica, crianças que são desnutridas, renal crônico, usa algum corticóide ou imunossupressor, tem tendência a queloide, então dá uma olhada na perna da criança, os braços, teve alguma outra ferida para você avaliar, ou tem alguma doença no tecido conjuntivo, beleza? E fatores de risco de corpo estranho. Trauma. Só por ser criança, a gente tem que fazer uma exploração na ferida, ver se não tem risco de corpo estranho, ok? Pacientes que estão em tratamento psiquiátrico, uso de algumas substâncias como álcool, drogas, pacientes rebaixados, tem diminuição da sensibilidade local, certo? Então, é risco para corpo estranho. Corpo estranho, ele é um tecido morto e ele vai predispor muito à infecção, ok? A gente não quer de jeito nenhum, né? Lesões por vidros ou outros utensílios, tá bom? Lesões que você não consegue ver o fundo, realmente lesões pérfuro-cortantes, em que você corta, perfura e não fica muito fundo. Por exemplo, um prego, né? O paciente pisou num prego, então é uma lesão que lá por cima o buraco é pequeno, mas você não consegue ver a extensão. E logo, o prego é contaminado. Então, são várias situações que a gente tem que avaliar, beleza? Certo? Estratifiquei meu paciente. Pacientes que são de baixo risco, você pode esperar até 18 horas para suturar. Pacientes que têm lesões com alto risco de infecção, até 12 horas,
ok? Tem suspeita de corpo estranho, é obrigatório exame de imagem para excluir a sua presença, ok? Ah, mas pode ser madeira, pode ser um corpo, um objeto que você não está vendo. Beleza. Mas se for uma lesão profunda, o ideal é que você faça exames de imagem, tá? Radiografia de parte da anteroposterior e lateral também, para você avaliar mais ou menos aonde pode estar esse corpo estranho, ok? E aí lembrar que pode ser que o paciente chegue para você com uma lesão não aguda, né? Não é assim, imediato, tá? Então, os sinais que podem nos ajudar a pensar que realmente tem um corpo estranho oculto ali. É aquela ferida que a dor que o paciente se queixa não é compatível com o aspecto da lesão que você está olhando, tá? Ou você palpou e tem alguma massa palpável, ok? Se tiver dificuldade de cicatrização, já suturou e abriu, deiscência, infecção tardia, recidiva, tudo isso a gente tem que pensar em corpo estranho oculto e ficar atento em relação a isso, beleza?